Boa noite. Boa noite, quem tá entrando. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô limpando meu olho. Preciso limpar com detergente, né? Que fica mais limpinho. Tô no paninho, mas tá bom. Vamos lá, vamos se adentrando no nosso evangelho. A garganta seca. Pegando água, gente, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos, pra gente fazer evangelho todo mundo junto. Como eu falei, pegando água pra fluidificar, individual, viu? Cada um com o seu copinho, a sua garrafinha, cada um com a sua necessidade física, moral e espiritual, onde a espiritualidade vai colocar o remédio necessário, tá bom? Vale também, é bom sempre lembrar pro seu bichinho, pro seu pet, pode colocar para eles. E vamos lá. Turma, bora pra indicação de filme. Pra gente já iniciar. Serão 2. Então, papel e caneta para vocês anotarem e assistirem ao longo da semana, como a gente sempre fala. A gente está nesse processo de conhecimento espiritual, então é importante a gente dar uma mesclada, né, nos nossos filmes, não só ficção, terror, enfim, mas os ensinamentos que tá cheio assim, ó, na televisão, viu, gente? Tanto na Netflix como no YouTube, né? Eu e o Jair, a gente fica caçando aqui. Anota aí, gente. Esse eu sei que tem na Netflix. Bezerra de Menezes. O filme A História de Bezerra de Menezes, que foi um médico aqui na Terra e ele dedicou uma boa parte da vida dele para atender os mais necessitados. Uma história incrível. E a outra, básica, gente, básica aqui da nossa doutrina espírita, também Netflix, Kardec. A história por trás do nome. Tá? Então, Bezerra de Menezes e Kardec. A história por trás do nome. É facinho, porque colocou Bezerra já vai sair, Kardec já vai sair e assistam, tá? Aí, turma, quando vocês assistirem, pode, se quiserem comentar comigo no meu Instagram, tá? Tiverem alguma dúvida, a gente conversa, sem problema nenhum, viu? Ou se quiser também depois comentar no nosso evangelho, né? A gente comenta, certo? Então, deixa eu dar um tiquezinho aqui, pra gente não repetir. Vamos entrar com o nosso Gotas de Esperança, a nossa mensagem do dia.
Hoje a mensagem é número par. Então, já se entregando aqui pro Evangelho, entrando no clima, né? Sabendo que a espiritualidade está com a gente. Então, uma mensagem par para a gente iniciar o nosso Evangelho. Mensagem 40. Não espere sofrimentos. Pense sobretudo na sua libertação. Volte-se para o amor. Cultive o otimismo. Livre-se de qualquer sofrimento aceitando as situações em que se encontrar. Se não aceitá-las, a dor surge no seu peito. A sua aceitação também representa lutar. Mas não é preocupação, não é aflição. Essa é a diferença. Lidar com os problemas sem sofrer. Entender que temos as condições para vencê-los. Compreender que tudo vem para o nosso bem é a melhor maneira de evitar sofrimentos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tema de hoje tem absolutamente... essa mensagem, tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, com o tema do nosso evangelho de hoje. Incrível, incrível. A hora que eu abri, bati o olho, vocês vão ver, né? O como lidar com o sofrimento com essa aceitação, entendimento, compreensão. Vou dar só um spoiler aqui, sabendo que o sofrimento ele vem para a gente evoluir, para fazer a gente evoluir, para fazer a gente se depurar daquilo que a gente tem de imperfeito. Aí a gente, como ele fala aqui, ó, já não é mais preocupação, quando a gente entende isso, né? Não é mais aflição. Essa é a diferença. A gente começa a ter esse entendimento. Tem tudo a ver com o nosso... Boa noite para quem está chegando agora. Com o nosso tema de hoje. Incrível, incrível. Linda mensagem. Gratidão. Então vamos fazer a nossa precezinha para a gente iniciar, tá? Vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Deixa essa energia entrar no seu corpo, preencher todo o seu corpo, todo o seu espírito, essa energia de Deus, essa energia espiritual, esse alimento tão necessário para a nossa vida aqui na Terra, tanto quanto o nosso alimento material para o nosso corpo. Vamos sentir a vibração dos encarnados, nossa vibração, a vibração dos espíritos, que com tanto amor, com tanto prazer, eles vêm aqui participar do Evangelho, ajudar, deixar a gente mais instruído. Que energia! Vamos vibrar nesse momento por todos aqueles que precisam dessa energia, essa energia de cura, de amor, principalmente aos encarnados e desencarnados que estão vivendo esse momento de aflição, de guerra.
tenhamos a certeza, meus amigos, que Deus está junto de todos. Ninguém, absolutamente ninguém está abandonado. Ninguém. Que eles possam sentir esse amor, essa energia que a gente está mandando para eles agora. E para todos aqueles que a gente conhece, da nossa família, amigos, que estejam precisando dessa frequência, dessa vibração, também vão receber. A oração é muito importante. Ela cura, porque ela é levada pelos amigos espirituais. Então que a gente possa, a todo momento, emanar essa energia para quem precisa. Hoje e agora em especial. Agradecemos aos amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas, vão limpar, higienizar os nossos lares, vão fazer os tratamentos, aplicar os passes. Agradecemos aos nossos amiguinhos espirituais que vêm participar do Evangelho com a gente, sejam os que estejam passando pelo plano espiritual e conseguem enxergar a luz do nosso Evangelho. Agradecemos também aos nossos entes queridos que participam com a gente do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. E com essa energia a gente inicia nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Vamos lá, bora! Hoje o nosso tema chama Madeiros Secos. É uma lição, é um chamado, é um tapa na orelha. Madeiros secos. Aqui o Emmanuel, ele pegou uma passagem que está de Lucas, no capítulo 23. Jesus diz: por que, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus. Vou repetir. Por que, se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Emmanuel explica pra gente. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, né? A seiva é a energia que tem na planta, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço da reparação e da corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Nossa, que frase forte, né? Somos madeiros sem vida própria que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando as suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. Ele está falando do agricultor, né? O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Se a gente parar para pensar, né, gente, também.
O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante. Com lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Vocês estão percebendo por que tem a ver com a nossa mensagem do livrinho sobre sofrimento? Vou repetir. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, nós sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. E para terminar, o mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão nosso. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução das suas leis, mas por ser amoroso Pai das nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Uau! Olha, é o tipo da mensagem que entra, né? Entra e põe a gente para pensar, né? Evangelho no lar é luz, isso, João, é luz, né? É essa luz que vai engrandecer a gente a cada dia. Então, eu vou ler as minhas considerações e a gente vai aqui batendo papo, né? Então, nessa passagem aqui, eu vou repetir, gente. Jesus fala: por que se ao madeiro verde fazem isso, o que farão ao seco? O que se fará ao seco? Essa frase, ele diz por estar a caminho do Calvário, né? Ele está indo para ser crucificado. E ele vai sentindo o peso, não o peso da cruz. Ele não está sofrendo, Jesus não sofreu pelo peso da cruz, pelos ferimentos, pelas dores físicas, não. Jesus estava sofrendo pela maldade humana. O peso que ele estava sentindo, carregando a cruz, era da maldade humana. E aí existe essa analogia, né? Jesus é um madeiro verde, né? O madeiro verde é aquela madeira viva, cheia dessa seiva, que é essa energia da planta, né? É uma madeira flexível, produtiva. Por isso que ele faz essa analogia com Jesus, né? Porque Jesus é um espírito puro, justo, cheio dessa seiva de Deus, essa seiva divina, né? Cheio de amor. E quando ele esteve aqui na Terra, gente, encarnado, Jesus não tinha absolutamente nada, zero, de egoísmo, de orgulho, de maldade, né? A vida toda dele aqui, enquanto encarnado, foi voltada para o bem, foi voltada para consolar a gente, para curar a gente, né? E aí, como ele fala, o que a gente ofereceu para ele? Perseguição, humilhação, coisas do homem, né? Humanas, até ele ser levado para a cruz, para tirarem a vida dele. É isso que a gente ofereceu para ele. É forte, né? E
E aí nessa historinha, quem somos nós? Os madeiros secos, né? O madeiro seco. O que é o madeiro seco? É aquele que não tem vitalidade, não tem vida, não produz mais frutos, é rígido, né? É quebradiço. Imagina né? Aquele madeiro, aquele tronco seco. E aí é o que ele fala. Se o Cristo, que é o Cristo, foi aqui um homem, né? Um espírito puro, inocente em grau máximo, sofreu o que ele sofreu, o que dirá de nós, pobres mortais, serzinhos inferiores? A gente acha que a gente aqui não pode ter sofrimento, né? A gente não pode ter dor. O que será de nós? Se aconteceu isso com o Cristo, gente. E ainda, né? Por que a gente sofre, né? Claro, por a gente ser espírito imperfeito e por tantas vezes a gente se afasta das leis de Deus. Me afastei das leis de Deus, fiz coisa errada, eu vou sofrer. O sofrimento vai vir, ponto. Né? E aí, quantas vezes, quando acontecem essas dificuldades na nossa vida, o que a gente faz? A gente aponta, né? A gente olha para cima. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que comigo? Bilhões e bilhões de pessoas aqui na Terra, por que tem que acontecer comigo? Essa revoltinha. Aí a gente se sente abandonado, a gente se sente injustiçado. Mas aí o que acontece? Que eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Eu procuro falar isso sempre nos nossos evangelhos. Quando a gente olha pelo prisma da doutrina espírita, pelo olhar da imortalidade da alma, a gente consegue entender que esses sofrimentos, como fala inclusive na mensagem, não são castigos. As duas estão brincando aqui. Por que olhar pela visão da imortalidade da alma? A gente vem de vidas e vidas e vidas passadas, né? Trazendo as nossas imperfeições para melhorar. Então, castigo é para isso. A gente consegue começar a entender, né? Que, como a gente fala, são reajustes, melhor dizendo, né? Reajuste de dívidas, ou muita gente fala do karma, né? Oportunidades, o sofrimento, oportunidade para a gente evoluir. Olha como a coisa já fica menos pesada, mais fácil de entender. E fazendo essa analogia, né, inclusive que o Emmanuel fez, as provas, as nossas provas que a gente passa na nossa vida encarnada, elas são como a tesoura, né, do agricultor que ele usa para podar os galhos secos, para que eles voltem a dar fruto. Assim são as provas na nossa vida. Elas vão podando o que a gente tem de errado para a gente voltar a florescer, né? Eu sou uma pessoa muito egoísta, vai vir prova para mim. Por aí vai. E a gente ainda, né, também é madeiro seco, porque a gente deixa o orgulho, a mágoa,
a revolta no nosso dia a dia, com as pessoas, com as situações. A gente deixa isso secando, endurecendo o nosso coração, os nossos sentimentos, principalmente quando a gente se revolta quando a gente se afasta da confiança de Deus. Eu vejo tantas pessoas fazendo bem, quando de repente uma pessoa magoa, eu não vou mais ajudar ninguém. Vamos prosseguir porque eu vou falar sobre isso. E então, quando acontece isso do nosso coração secar, né, endurecer, vai ficando mais difícil pra gente aprender. Vai ficando mais difícil da gente ter essa seiva, da gente receber essa seiva de Deus para curar. Da mesma forma que cura uma planta, cura a gente. Só que a gente vai deixando de receber quando a gente vai endurecendo, se endurecendo, né? Sem contar as doenças. E aí Deus permite o sofrimento pra gente, pra quê? Pra gente despertar. Aí coloquei alguns exemplozinhos aqui, né? Às vezes quando vem uma dificuldade financeira na minha vida, o que ela quer ensinar, essa dificuldade financeira? Muitas das vezes, né? A humildade. De repente eu tenho uma decepção. O que essa decepção vai querer me ensinar? Para que eu tenha mais discernimento, para que eu possa fazer escolhas mais certas. Solidão. De repente eu estou num momento da minha vida que eu me vejo sozinha, solitária. O que a solidão pode estar pedindo para mim, querendo me ensinar? Que eu sempre falo isso, como é importante, o autoconhecimento. Quantas pessoas a gente fala que não conseguem ficar sozinhas, tem medo, tem pânico de ficar sozinha, termina um relacionamento, já vai procura, já vai nas redes de relacionamento para conseguir alguém, porque não consegue ficar sozinho. Não tem autoconhecimento, zero. Vai sofrer, vai continuar sofrendo. Então, qual foi, a gente voltando no madeiro verde, né, e seco, qual foi a causa do sofrimento de Jesus? Sabendo que Jesus, um espírito puro, sem karma nenhum, sem reajuste nenhum, zero. O que fez o coitado sofrer tanto aqui na Terra, como a gente falou? A maldade do homem. A maldade do homem, simples assim, né? Agora, o que faz o homem sofrer, né? Qual é a causa do sofrimento nosso? Já que a gente vem de vidas e vidas pregressas. As nossas próprias imperfeições. Simples assim. Né? Eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa sem paciência, eu não quero trabalhar isso em mim, então vai vir a prova, né? Mais uma vez, não é para castigar, é para despertar. Esses dias eu vi numa palestra, a palestrante falou assim, que eu achei maravilhoso essa analogia, né? Quando a gente vai dormir, existem aquelas pessoas que têm o sono mais pesado e as pessoas que têm o sono mais leve, né?
Falando na parte material da vida mesmo. Então, pra gente acordar aquela pessoa que tem o sono mais pesado, o que a gente precisa fazer? Bater, abrir a janela, né? Jogar água, aquela coisa toda. Bater panela. Por quê? Porque ela tem o sono pesado. Então ela tem que ter uma coisa mais densa, mais pesada para acordar, mais forte. Ao passo que aquela pessoa que tem um sono mais leve, não. Né? É uma coisa mais sutil, mais leve, para poder acordar. Assim é o nosso despertar espiritual. Quanto mais eu estou dormindo no materialismo, no apego, o sofrimento vai vir pesado para me despertar. Mas se eu tô na batalha aqui, na luta, para crescer espiritualmente, como a gente sempre fala, o sofrimento vai vindo cada vez mais brando. Ação e reação. Causa e efeito, né? Então, quando a gente entende isso, de verdade, a gente para de se perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E aí a gente começa a pensar o quê? Pai, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Vai mudando, né? A nossa comunicação, como fala aqui na nossa, né? A preocupação vai mudando. E aí a gente começa a perceber também, né, nós humanos, que em problemas pequenos a gente desanima, né, perde todo o ânimo. Se eu estou num processo, num trabalho, né, eu tenho um objetivo para alcançar e vem um obstáculo, eu desisto. Muitas pessoas são assim. E por que isso acontece? De eu desanimar, de eu desistir? Acontece porque as minhas raízes espirituais ainda são fracas, né? Ainda são secas, estão sem força. E aí o que a gente tem que fazer para fortalecer os nossos galhos espirituais? Né? Da mesma forma que a gente vai lá na academia, a gente vai lá no parque para fortalecer a nossa musculatura, o nosso corpo, para a gente ficar em pé. O que a gente tem que fazer com os nossos galhos, as nossas raízes espirituais? Fortalecer a nossa paciência, trabalhar mais o perdão, a nossa fé, a nossa confiança. Sempre, sempre, sempre no caminho do bem. Trilhar o caminho do bem sempre vai valer a pena. Sempre, mesmo que as pancadas cheguem. O importante não é a gente evitar as provas, mesmo porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai ter jeito da gente evitar as provas, né? Elas vão chegar. O importante é a gente passar com confiança, é a gente usar essas provas para fortalecer, sair mais forte com as nossas raízes mais fortes. Espiritualmente falando, moralmente falando. Então, gente, vamos permitir, para a gente finalizar, que essa seiva de Deus, essa seiva divina circule na nossa vida. Não vamos travar, né? Não vamos bloquear, endurecendo
o nosso coração. Vamos aceitar essas podas que vão chegar na nossa vida, né? Essas que são as provas, sem revolta, tendo em mente o quê? Imortalidade da alma. Ninguém aqui é santo. Injustiça não existe. Então a gente começa a entender e não se revoltar. E vamos transformar as nossas dores em evolução espiritual, né? Vem a prova, a gente passa por ela, né? Aí é um degrauzinho que a gente sobe na evolução, né? Passou por aquela prova, foi bem, subiu um degrauzinho, vai começar a sofrer menos, sem dúvida nenhuma. E eu quero passar um videozinho rapidinho sobre o nosso tema, acho que tem 1 minutinho o vídeo, tá? Então, pra gente finalizar a nossa questão número 4 do Livro dos Espíritos, continuando o nosso estudo, uma questãozinha só no capítulo Deus, item provas da existência de Deus. Olha como tudo tá caminhando junto, né? Questão número 4. Allan Kardec pergunta assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem, num axioma que aplicais, quer dizer, axioma é uma verdade máxima, que aplicais às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, deixa eu pôr meu papelzinho para não perder a página. Se existe o universo, existe a vida, existe a natureza, isso tudo é o quê? É o efeito. Se existe tudo isso, existe causa. Quem é a causa? Quem fez tudo isso? O homem? Óbvio que não, né? Então, a prova da existência de Deus, gente, não é segredo, não é milagre, é só a gente olhar para a criação e a gente vai descobrir que existe um ser maior por trás de tudo. É muito óbvio pra gente isso, né? Então, deixa eu passar para vocês aqui falando sobre as provas, nosso sofrimento, como que a gente tem que encarar, tá? Segura, porque o vídeo é maravilhoso. 1 minutinho de vídeo, gente. Vou até tirar a musiquinha pra gente ouvir, tá? Eu não tenho tudo que eu quero. Deus me dá tudo que eu preciso. Porque nem sempre o que a gente quer é bom pra gente. Eu sempre fui feliz independente de qualquer coisa, porque só de a gente estar vivo, poder dialogar, se levantar de manhã, andar e... tudo é um motivo de a gente se agradecer a Deus. Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer pra você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence, mas vê. Maravilhoso. Uma dica pra mim, não? Amar. Amar, 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 amar. O mundo precisa de mais amor. De menos dor. Não tenho tudo que eu quero. Deus me dá tudo que eu preciso. Mais um tapa na nossa orelha, né, gente? Então é isso aí. Deixa eu só ver os comentários de vocês, se tem alguma pergunta. Quando a Marcele fala, né? Marcela fala, quando a gente tem essa consciência, tudo fica mais leve. Exatamente.
Jair fala pra gente, o mal é a ignorância do bem. A dor é uma excelente professora, cobra caro, mas ensina bem. E a gente colhe, né, só coisas boas. Isso aí. Oba, filminho! Denise, com certeza, a dor ensina. É isso. É isso. Também adorei o filminho. Então vamos finalizar o nosso evangelho, a gente fazer a nossa prece final. É mais ou menos, a Carlinha tá falando, nossa, emocionei. É a gente parar, né? A gente tem tudo. É só agradecer, né? Agradecer, veio a prova, vamos equilibrar, vamos usar sabedoria, nada é por acaso. E evoluir. Como a gente sempre fala, daqui a pouquinho a gente não tá mais aqui na Terra. A gente vai voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, não é aqui. Aqui a gente tem que... É uma escola, como a gente fala, né? É uma escola, é um hospital, é uma penitenciária. Então vamos usar para evoluir. Melhorando ajudando o nosso corpo a caminhar, mas principalmente a curar o nosso espírito, que vai atravessar centenas de milhares de encarnações evoluindo. E a gente vai chegar sim ao estado de pureza como é Jesus, não tenham dúvida, viu gente? Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece finalzinho. Retomar. Peraí, que tá vindo um... Foi. Vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Agradecer por esse momento, por essa nossa reunião, essa nossa união, deixando essa energia trabalhar nos nossos lares, nos nossos espíritos, nos nossos corpos, trazendo curas. Agradecer a Deus e pedir para que esse momento seja eterno e principalmente pedir para que essa seiva divina circule na nossa vida, que a gente não endureça os nossos corações, mesmo recebendo pancadas, decepções. São provas, que a gente não se esqueça, são provas, e que a gente possa mostrar que o nosso coração, a nossa vontade de praticar o bem é maior. O nosso caminhar com Jesus é maior. A nossa vontade de ser servos de Jesus é maior. Simples assim. Que esse alimento espiritual nos alimente por mais uma semana e que a gente possa compartilhar esse alimento com todo mundo ao nosso redor. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, trouxe curas. E finalizamos o nosso evangelho com muito, muito amor no coração, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Mais um evangelho, compartilhem. E semana que vem estamos juntos, tá bom? Semana que vem, logo durante a manhã, eu confirmo com vocês se a gente vai fazer evangelho ou não, porque na segunda-feira é meu aniversário. Fica um aninho mais jovem. Mas aí a gente conversa, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Ótima semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E bora trabalhar no bem. Viu? Sem medo. Tchau, gente. Um beijo.
Amo vocês.